Nossa aula de hoje é cálculo algébrico, tá certo? Primeira parte nós vamos ver representação numérica do número desconhecido. Vejam só, bem aqui. Diz assim, ó, pense em dois números quaisquer e calcule a diferença entre o quadrado desses números, tá? Então ele colocou aqui 6 e o 4, pensou em 6 e 4. 6 ao quadrado e 4 ao quadrado, né? Diferença menos. 6 ao quadrado 36, 4 ao quadrado 16. Né? Subtraiu, deu 20. Depois ele fez o que? Ele pediu para a gente fazer. Depois calcule o produto da soma pela diferença. Olha, produto é a multiplicação de quem? Da soma, desses dois mesmos números que você pensou. 6 e 4. Aqui eu estou somando, aqui subtraindo. Eu estou fazendo o produto deles. Quando eu multiplicar, vai dar 10 vezes 2, 20. Olha. Então quer dizer que se tiver o produto de um número, o produto da soma pela diferença dos dois números, vai ser só pegar o primeiro e levar ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Isso mesmo. Olha só, ele pegou outro aqui, outra situação. Pegou o 8 e o menos 3. 8 ao quadrado, 64. Menos 3 ao quadrado, 9. Aí só que está um menos aqui na frente, menos 9. Deu 55. Depois ele pegou, olha, 8 mais menos 3 vezes 8 menos 3, né? O produto da soma pela diferença. Aí ele fez, olha, aqui 8 menos 3, 5. Aqui deu 8. Se está negativo na frente do parênteses, vai sair positivo. Mais 3, 11. 5 vezes 11, 55. Representando os números, né, que nós fizemos aqui, por x e y, se eu representar essa situação por x e y, vai ficar da seguinte forma, né? Podemos calcular generalizando esses cálculos. De que forma? Eu posso pegar, colocar x ao quadrado menos y ao quadrado. Vai ser x mais y vezes x menos y. Tá certo? Vai ficar dessa forma bem aqui, ó. X ao quadrado menos y ao quadrado, que é a primeira situação que pedi para te fazer. Depois, se eu fizer x mais y vezes x menos y. Vejam, né, que aqui a nossa incógnita é x, tá certo? Tá certo? Vamos lá, só fazer uma leitura rapidinho aqui. Em matemática, muitas vezes recorremos às letras para representar números e escrevemos simbolicamente algumas sentenças. Esse procedimento é utilizado para generalizarmos, tá? Fórmula e propriedades, nas quais o valor da letra varia. Essas letras são chamadas de variável, tá certo? Também procedemos assim nas resoluções de problemas que envolvem números desconhecidos em equação e inequação. Nesse caso, as letras são as incógnitas, tá certo? Por exemplo, se você tiver lá a diferença entre o quadrado de dois números, então vou pegar um número ao quadrado menos o outro, uma diferença. A diferença de quem? De quadrado de um número pelo outro, x menos y. X ao quadrado, a diferença dele ao quadrado, menos y ao quadrado. O produto é a multiplicação, mas é o produto de quem? Da soma pela diferença de dois números, tá? Então eu fiz x mais y vezes x menos y. Produto da soma pela diferença. Depois, a ordem das parcelas não altera a soma, quer dizer, se eu somar A mais B, vai ser igual a somar B mais A. E a última aqui, a área de um quadrado. A área de um quadrado, se você tiver um quadrado, os lados vão ser iguais, tá certo? Então, você vai multiplicar dois lados iguais. A gente está generalizando aqui, colocando um A. A vezes A ao quadrado, tá certo? Agora nós temos expressões algébricas, tá? Como você já viu, podemos representar algumas situações com uma sentença contendo letras e números. Analise mais duas. Uma sequência de números pares. Olha só. 2, 4, 6, 8, 10, 12, tá? O primeiro termo dessa sequência, quem seria? O 2. Não é o 2 está aqui no primeiro? Olha. O segundo, o 4. O terceiro, o 6. Tá certo? Então, o que está acontecendo aqui? Ele está multiplicando o 2 vezes o termo. Primeiro termo, 2 vezes o primeiro termo, 2. 2 vezes o segundo termo, 4.
né? Se fosse o 20º termo, 2 vezes o 20º termo, 40. Então, se for n, 2 vezes o n termo, podemos expressar, né? 2 vezes o n. Ah, mas quem é esse n? Para qualquer termo. É só substituir o n por esse termo que você quer achar. Por exemplo, se eu quisesse achar o termo 100, 2 vezes 100, 200. Então, o 100º termo seria 200. Olha essa outra sequência. Uma sequência de números ímpares. O primeiro termo é 1. Ou seja, eu vou multiplicar por 12 e subtrair 1 para todos. Tá? Primeiro termo, 2 vezes 2. 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. Segundo termo, 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Terceiro termo, 2 vezes 3, 6. Menos 1, 5. 20º termo, 2 vezes 20, 40. Menos 1, 39. Tá certo? Então, assim a gente vai generalizando. De que forma? Se eu quiser achar um termo, basta eu fazer pela expressão. 2 vezes o n, esse n é o termo, menos 1. Eu vou achar qualquer número que eu quiser nessa sequência. Tá certo? Expressões como 2 vezes o n, 2 vezes n, menos 1, x ao quadrado, menos y ao quadrado, e x mais 1 vezes x mais y vezes x menos y, são denominadas expressões algébricas. Por quê? Porque elas envolvem letras e números, tá certo? Ah, mas se envolver só letras, também vai ser expressão algébrica, tá certo? Olha aí, expressões algébricas são aquelas formadas por números e letras, ou somente por letras. Essas letras são denominadas variável, tá certo? Olha aí, a figura abaixo é composta de quadrados coloridos, tá? Bem aqui, ó, certo? E sobrepostos. A parte visível de cada quadrado, a partir do segundo, olha, isso aqui é o primeiro quadrado, a partir do segundo, é a diferença entre sua área, a área total aqui do segundo, e a área do quadrado imediatamente sobreposto a ele. Por exemplo, aqui nesse laranja, eu tenho um quadrado laranja aqui, mas eu tenho um amarelo entre eles. Então, vou calcular a área aqui. Seria, né, 2 vezes 2, 4. Aí, se eu diminuir a área do quadrado, amarelo vai ficar 3. Tá certo? Então, aqui, a área do laranja seria 3. Ah, do azul. Do azul seria 3 vezes 3, 9. Menos a área do anterior a ele, menos 3, né? Vai dar, desculpa, menos 4, a área que está antes dele é 4, tá certo? É a área do laranja mais do amarelo. Menos 4, né? 5. E a área branca, qual seria? Então, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 4. Vai ser 16, não é isso? Tá certo? 16 menos, aqui qual é que está? O azul. 3 ao quadrado, que é a área dele. 3 vezes 3, 3 ao quadrado. Então, seria 7. Assim, a área desse aqui verde abacate seria, a área dele seria 1, 2, 3, 4, 5. Seria 5 vezes 5, dá 25. Menos a área que está antes dele. Qual seria essa área? Aqui, todinho isso aqui, ó. Seria 4 vezes 4, 16. Então, vai ficar 25 menos 16, 9. E a área aqui, assim vai, ó. Tá certo? Sempre fazendo um termo antes dele. Então, generalizando, né? Se a gente quiser aqui, ó, número de termos de uma sequência de números ímpares. Por exemplo, 2 vezes n menos 1. Sequência de números ímpares, tá certo? Vai ser o n ao quadrado, que é o que está antes dele, tá certo? Menos, desculpa, ele ao quadrado, menos o que está antes dele. N menos 1. Tá certo? Que está ao quadrado também. Generalizando, né? Total de quadrados sobreposto vai ser n menos 1 ao quadrado. Total de quadrado azuis. Aqui, ó. Tá falando, né? Tá certo? Generalizando aí. Esse caso aí, vamos ter a situação que em cada subtração, o resultado, quantidade de quadrados, é um número ímpar, dado pela expressão numérica escrita à direita. Podemos generalizar esse resultado considerando um quadrado de lados n na unidade, subtraindo de um número um outro no quadrado de lado n menos 1, tá certo? Sempre você vai calcular um n menos 1, mas você está fazendo aqui, ó, por exemplo,
eu quero calcular do 2, né? 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Do 3 ao quadrado, menos 2 ao quadrado. Sempre o n menos 1 ao quadrado, tá? A expressão algébrica n menos 1 ao quadrado, que seria um número antes dele, né? Aqui não tem o n, se eu tirar um dele, eu vou ter o antecessor a ele. Representando esse resultado que, por ser um número ímpar, também pode ser dado como 2n menos 1, em que n é um número natural não nulo, tá certo? Uma expressão algébrica que não tem variável no denominador, no caso aqui, ó, não tem denominador, né? É chamada de expressão algébrica inteira. Se ela tiver letra no denominador, olha, ela vai ser uma expressão algébrica fracionária. Por quê? Porque ó, o y não está no denominador, aqui o x não está no denominador, então elas são fracionárias, porque a letra está no denominador, tá certo? E para finalizar, né, valor numérico de uma expressão algébrica. Se você quiser descobrir o valor numérico de uma expressão algébrica, basta você substituir o valor da incógnita pelo número adotado na equação, né, na situação. Por exemplo, olha só. Olha só a situação. Vamos ver agora o valor numérico de uma expressão algébrica, tá certo? Veja só a situação 1. Mara trabalha como taxista. Na cidade em que ela trabalha, o passageiro deve pagar R$ 3,00 na bandeirada e R$ 2,00 por quilômetro rodados pelo táxi. Para o percurso, por exemplo, de 7,5 km, a corrida custará R$ 18,00. Veja, vou fazer essa expressão, tá? Vai ficar R$ 3,00 que vai pagar por entrar no carro, R$ 2,00 vezes 7,5, que é o quilômetro rodado. 7,50 vezes 2 vai dar 15, mais 3, R$ 18,00. O preço em real da corrida pode ser generalizada pela expressão 3 mais 2 vezes x. Se x seria quantos quilômetros vão ser rodados. Em que a variável x representa o número de quilômetros percorridos, tá certo? Assim, R$ 18,00 é o valor numérico da expressão 3 mais 2 vezes x, para x igual a 7,5. Lembra você, sempre que você substituir, tá, a incógnita pelo número, você vai, se ele for negativo, você vai botar dentro do parênteses, tá certo? Olha a situação 2. O volume V de um cubo cuja aresta de medida x, tá? Se ele é um cubo, todos os lados dele vão ser iguais, tá certo? Todas as arestas dele vão ser iguais. Tá aqui no lado, ó, 10, 10 e 10, tá certo? E tem 10 centímetros de lado. Então, para me calcular o volume, basta fazer 10 vezes 10 vezes 10. 10 ao cubo, tá certo? Vai ser 1000 centímetros cúbicos, tá? O número 1000 é o valor numérico da expressão x ao cubo, para x igual a 10. Então, generalizando, vai colocar o volume igual a x ao cubo. Aí você pode colocar o valor que for no cubo da aresta, no lugar do x, e vai achar o volume dele. Terceira situação aí. O valor numérico da expressão 20b sobre a menos 3 para a igual a menos 3 e b igual a 9, tá? Então, nesse caso, eu substituo o a por menos 3. Lembra que eu falei? Sempre que eu substituir uma letra pelo número negativo, eu coloco dentro do parênteses. Então, vai ficar aqui, ó, 20b. Não tem sinal nenhum entre eles. Então, esse número com essa letra estão se multiplicando. 20 vezes o b. O b é 9. 20 vezes o 9. E aqui embaixo está a menos 3. Então, vai ficar 3, que o a é 3, 3 menos 3. Vai dar menos 6, né? São iguais. E aqui em cima 18, 180. 180 dividido para menos 6, sinais diferentes, negativo. 180 para 6, 30. Note que seja qualquer valor de b, essa expressão não tem valor nulo numérico para a igual a 3. Por que esse a não pode ser 3? Porque se o a for 3, vai ficar 3 menos 3 vai dar 0. E no denominador você não pode ter 0, tá certo? Sempre que o denominador for 0, a resposta, né, a divisão não vai existir. O valor numérico de uma expressão algébrica é o número que se obtém ao substituir as variáveis por números e efetuar as operações de cada. Como eu falei, sempre que você tiver um valor por uma letra, você substitui essa letra por esse valor, tá certo? Outra coisa, se esse valor for negativo, você coloca ele no lugar da letra sempre dentro de um parênteses, para evitar, tá, de misturar os sinais, tá certo?